Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, né, nesse sentido é a geografia. Ela serve para quê? O que é? Para que estudar geografia? E por que estudar geografia, né? Então, essas informações a gente vai ver ao longo da aula e aí vocês vão perceber o quanto é relevante ter esse conhecimento, né? Uma vez que essa disciplina ela vai sim abordar questões tanto da natureza como também, né, questões relacionadas à sociedade, ok? Bem, então a geografia basicamente estuda o quê, né? É uma das perguntas que estavam lá no início. Então a geografia estuda fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, sejam eles de ordem natural ou socioeconômicos. No contexto de ordem natural, a gente vai ter, por exemplo, questões relacionadas ao clima, ao relevo, à vegetação e outros aspectos como a hidrografia, o solo, né? E todos esses aspectos corroboram e são importantíssimos para o desenvolvimento, né, da sociedade. E aí você tem, com certeza, a geografia se importando também com questões relacionadas à economia, né, agricultura, pecuária, a questão da população. A gente tem aí, no caso, o nosso país, né, com mais de 200 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos do mundo, né? E, com certeza, também questões relacionadas a transporte, né? Ou seja, os transportes são de grande importância para a nossa vida, uma vez que, basicamente, tudo que a gente consome, de um modo ou de outro, ele vai ter que ser transportado para chegar até as nossas mesas, tá? Então, veja que a geografia é uma ciência que muitos a consideram como uma ciência de síntese e que aborda questões tanto aspectos naturais com aspectos socioeconômicos. E aí você tem uma ponte, né, de ligação entre esses dois grandes ramos aí, tá ok? Bem, seguindo aqui a sequência, a gente tem o que é que vem a ser a geografia, né? De um modo geral, a geografia é uma ciência que, como eu falei, estuda questões tanto relacionadas a características físicas e naturais da Terra, como também as questões relacionadas ao homem, né? Ou seja, o homem, né, que surgiu aqui na superfície da Terra há cerca de 5 milhões de anos na África, segundo os estudos relacionados a essa questão, e daí partiu para várias regiões do mundo, ocupando diversas áreas e aí aplicando, né, tecnologia para poder sobreviver, tá? E aí o professor Manuel Corrêa de Andrade, professor que faleceu, né, há alguns anos atrás, em 2007, perdão, o professor Manuel Corrêa costumava dizer que a geografia é a ciência que estuda o espaço natural, adaptando-a à sua exploração. Basicamente, o homem, nesse sentido, vai ser, né, um agente que vai explorar os recursos da natureza, fazer uso desses recursos e, consequentemente, para que a sua vida possa ter, né, uma maior tranquilidade e assim a gente possa desenvolver as nossas atividades diariamente, ok? E aí a gente vai ter essa ponte, né, como eu já falei, onde a gente tanto vai abordar questões da natureza, do espaço natural, como da sociedade, e a junção, né, essa relação que existe entre o espaço natural e a sociedade vai culminar com a formação do objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, que basicamente corresponde a toda a superfície terrestre, ok? Nesse sentido, o que é que vem a ser espaço natural? O espaço natural basicamente seria aquele que não foi transformado, que não sofreu ainda a influência do homem, tá? E aí o Milton Santos, que também é um dos mais importantes geógrafos brasileiros, né, que faleceu em 2001, ele costumava dizer que o espaço geográfico, também por ele chamado de segunda natureza, pode ser compreendido como um conjunto formado por sistemas e ações, né? Ou seja, você vai ter aí ações que são aquilo que o homem se propõe a fazer e objetos que estão dispostos na superfície. Esses objetos, ora, podem ser, né, naturais, como rios, né, a vegetação, as montanhas, ou seja, os aspectos aí relacionados ao quadro natural e, logicamente, também objetos criados pelo homem, que a gente pode chamar de objetos artificiais ou humanizados, tá ok? Próximo slide, a gente vai tratar de um dos aspectos desse contexto aí do espaço, que é a paisagem, tá? A paisagem seria um outro conceito importante para a geografia, já que a gente está tratando de conceitos, né? A paisagem é um dos conceitos mais importantes e uma categoria de análise muito importante para a geografia, e ela consiste basicamente naquilo que a gente consegue perceber, aquilo que a gente consegue ver, né, na superfície da Terra. E aí, o conceito ele pode variar de acordo com o autor que você assim preferir na leitura, mas basicamente seria aquilo que a nossa visão consegue perceber no espaço. Então, uma parcela desse espaço
visível aos nossos olhos, constituído por elementos naturais e humanos, é o que a gente conhece, né, como paisagem, ok? A paisagem, por sua vez, ela pode ser tanto natural, como com a predominância de elementos tipicamente naturais, ou pode ser cultural, artificial ou humanizada. Abaixo tem aí 3 imagens que basicamente se referem a uma questão importante, né? Que seria a transformação dessa paisagem. Ao passo que a humanidade vai ocupando os espaços da superfície da Terra, ela vai impondo, né, as suas atividades, as suas tecnologias e fazendo com que essa paisagem possa ser transformada, alterada. Então a gente tem a atividade agrícola, a atividade industrial, a construção civil, entre outras atividades humanas que vão corroborar, né, que vão colaborar para que a gente tenha essa transformação. Então, estudantes, não esqueçam, tá, que a gente tem o espaço geográfico, que corresponde basicamente à superfície da Terra e seus elementos naturais e socioeconômicos, e uma fatia desse espaço, um pedacinho, vai corresponder à paisagem. E essa paisagem, ela sofre constantemente transformação. Então, não esquecer, tá? A categoria paisagem, ela é de fato relevante demais para os estudos da geografia, beleza? Bem, em relação a essa modificação da paisagem, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente discutir. Então, a primeira imagem, ela retrata um contexto do desmatamento, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade, tem uma área de floresta gigantesca ainda, embora tenha sofrido um intenso processo de degradação ao longo do tempo, né? Sobretudo a partir do processo de ocupação e colonização portuguesa em 1500. Né? Então, a gente tem um desmatamento. Associado a esse desmatamento, você tem queimadas, como aqui aconteceu recentemente no Pantanal, que, né, acometeu, né, muitas áreas, inclusive de proteção ambiental. Tá? A gente tem a poluição das águas, seja ela salgada ou doce, ou seja, os cursos fluviais, os oceanos, os mares vão também, né, sofrer com o impacto gerado pela ação humana sobre a paisagem e, logicamente, a atividade industrial emitindo gases diversos para a atmosfera que vai colaborar para outros processos, outros fenômenos, tais como, né, o efeito estufa, que a gente também vai discutir um pouco. E a produção de lixo. O Brasil é um dos países que mais produzem lixo no mundo e a reciclagem desse material é muito ínfima, é muito pequena ainda. Então vocês, estudantes, com certeza consomem produtos diários, né, em casa, com sua família, e aí a gente vai gerar, né, resíduos sólidos, o lixo. E esse lixo, infelizmente, ele ainda não é processado da forma que deveria e, consequentemente, ele vai ficar acumulado. Os locais que são levados esse lixo, geralmente no Brasil, onde a gente tem uma infraestrutura ainda bastante deficitária em relação a essas questões, esse lixo é levado geralmente para um lixão. E no lixão as condições são péssimas. No lixão você vai ter, além das condições péssimas, todo um contexto socioeconômico bem complicado. A gente sabe que famílias, né, como a foto mostra, famílias retiram muitas vezes o sustento desses locais que são, com certeza, vetores de muitas doenças, né? Até porque você vai ter a proliferação aí de animais que são vetores, insetos, ratos, né? Entre outros, tá ok? Então lembra, o homem, a partir da sua ação na natureza, ele vai gerar impactos e esses impactos aí vão ser, né, vão provocar outros fenômenos, né? E com certeza aí as doenças estão associadas a esse contexto também, tá ok? E uma preocupação muito grande que temos hoje seria a poluição dos mares e oceanos, tá? Existem aí diversas regiões do planeta no contexto oceânico, né, sobretudo no Oceano Pacífico, onde a gente vai ter o acúmulo de lixo de vários lugares do mundo. Essa questão do lixo a gente pode associar diretamente a um outro fenômeno que seria a globalização, que é um tema, né, que a gente vai ver mais à frente, porém ele vai estar ligado a isso porque se a gente analisa o lixo que está lá, né, acumulado em determinados lugares do oceano, a gente vai perceber que esse lixo tem várias origens, né? Mas sobretudo aí a gente vai ter países como os Estados Unidos, a China, né, que hoje são as 2 maiores economias do mundo, eles produzem uma carga muito grande de lixo e esse lixo, como eu já falei, como ele não é processado da forma correta, ele vai acabar acumulando-se e vai gerando impactos aí ambientais, tá bom? E aí um outro fenômeno que eu, né, aqui trouxe para a gente discutir, que tem a ver com essa questão da ação humana e a modificação da paisagem, seria o aquecimento global e, logicamente, o efeito estufa, que seria um fenômeno natural. O efeito estufa, como a imagem mostra, consiste basicamente no seguinte: a atmosfera terrestre ela é formada por vários gases. Esses gases ficam em torno do planeta, tá? E esses gases têm várias funções.
E aí o que é que vai acontecer? O planeta Terra recebe radiação solar, como a imagem está mostrando, e essa radiação solar vai aquecer a superfície do solo e, ao passo que vai aquecendo, ela vai emitindo essa radiação, né, como uma resposta. Então a Terra absorve calor, mas também libera. Só que os gases chamados gases de estufa, como o CO2, que é o mais conhecido, né, mas existem outros, né, o CH4, que é o metano, dióxido de enxofre, ou seja, entre outros, esses gases vão ser produzidos pela ação natural, porém nos últimos anos, nas últimas décadas, a produção desses gases desculpem, tem sido intensificada pela produção, né, de bens diversos, pela atividade industrial, seja pela geração de energia também, quando se utiliza combustíveis fósseis como o gás natural, né, o petróleo, o carvão, e esses gases liberados pela ação humana, associado aos gases liberados pela própria natureza, né, pelos animais, pelas plantas, pela atividade biológica de um modo geral, esses gases vão se acumulando na atmosfera e vai bloquear a saída da radiação, que a gente chama de radiação infravermelha, que é aquela que a Terra produz. A Terra produz essa radiação exatamente para evitar um aquecimento muito grande, tá? Só que os gases de estufa bloqueiam a passagem dessa radiação produzida pela Terra, então essa radiação vai retornar. Então gera assim um superaquecimento que a gente chama de aquecimento global. Lembrando, o aquecimento global ele vai produzir consequências diversas, e aí eu trago na foto, né, o derretimento das geleiras, e aí você tem um urso ilhado. Os ursos polares, né, eles sobrevivem basicamente da caça, só que eles precisam de uma área ampla para correr e procurar assim sua caça. Numa condição dessa, automaticamente ele vai ter problemas relacionados a conseguir alimentos. E um outro problema que pode estar associado a esse aquecimento global seria o aumento médio do nível dos mares, onde muitas populações que vivem em ilhas ou mesmo na região costeira litorânea, elas podem ser aí surpreendidas, né, com um avanço regressivo do nível do mar, que pode logicamente tirá-los dos locais onde eles habitam, né, e o modo de vida com certeza vai ser altamente aí afetado, beleza? Alguma dúvida? Espero que esteja claro na cabeça de vocês que a geografia é uma ciência que vai trabalhar com muita coisa que vai estar diretamente ligada à sua vida, ao seu cotidiano, e assim a gente vai com certeza perceber, né, como ela vai estar inserida em cada situação da nossa vida, beleza? Alguns exemplos de modificações na paisagem em relação a cidades no mundo afora. Então a gente tem aí, por exemplo, a Avenida Paulista, né, ou seja, na cidade de São Paulo, a capital do estado de São Paulo, né, que também recebe o mesmo nome, como vocês sabem. A Avenida Paulista, em 1952, percebam algumas questões aí nessa imagem, inclusive preta e branca, né? A gente primeiro tem muita árvore, ou seja, era uma área bastante arborizada. Essa arborização, com certeza, ela foi trocada, ela foi retirada para, logicamente, aí ser construído, né, edifícios, prédios e tudo mais. Então, as árvores ela têm uma importância gigantesca. E aí, consequentemente, elas vão ser aí afetadas, o planeta em si vai ser afetado quando você tira essa cobertura vegetal que serve para várias questões, entre elas, né, a amenizar a oscilação, né, da temperatura, né? Então, se de repente você tem vegetação, a temperatura ela vai ser aí mais controlada, tá? A outra cidade que eu trouxe foi a cidade de Nova York. Tá? Então a gente tem aí 1856 como era a cidade de Nova York, e em 2013 veja o quanto, né, foi alterada aí as edificações, o que a gente chama de verticalização, né, quando você tem aí um grande centro urbano onde os prédios têm, né, bastante andares, tá? E mais um exemplo aí da cidade de Tóquio, 1945 como era e hoje, e a cidade de Dubai, no Emirados Árabes Unidos, né? Ou seja, veja aí o quanto foi alterado o espaço nessas cidades, tá? Um outro conceito importante que a gente vai discutir aqui é o lugar. Em suma, o lugar corresponde a uma fatia do espaço onde a gente desenvolve as nossas atividades cotidianas, ou seja, a gente passa a ter um laço de afetividade, inclusive, com esse espaço, tá? Então, o seu conceito se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa, né, familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a sua própria casa. Então, na verdade, o lugar seria aí exatamente aquilo que a gente chama na geografia de espaço vivido, né? Onde a gente desenvolve, de fato, as nossas atividades diárias, tá? Então aí a gente tem alguns exemplos, né, só para a gente ilustrar.
seja uma praça como a Praça da Matriz, que o pessoal gosta de visitar muito aqui em Vitória, né? Seja a rua que você mora, onde você brinca com seus colegas e amigos, a sua casa, a cidade que você mora. Então, aí a gente vai considerar esses 4 exemplos aí como exemplos de lugar no contexto da geografia. O território é um outro conceito chave, né, para a gente entender toda a dinâmica geopolítica do mundo. A gente sabe que a geopolítica trata de questões de diplomacia ou não entre os países. Essa diplomacia pode ser muitas vezes harmônica ou desarmônica quando se trata de um contexto de guerra, por exemplo. Tá? Então, o território corresponde a uma parcela do espaço tomada a posse por um determinado grupo humano e é delimitado por fronteira, tá? Então a gente sabe, por exemplo, que o Brasil é um país localizado na América do Sul e faz fronteiras com quase todos os países desse pedaço de continente, né, que a gente chama de América. E aí apenas no contexto da América do Sul, 2 países não fazem fronteira com o Brasil. Seriam eles o Chile e o Equador. Os demais todos fazem fronteira, né, com o nosso país. Então, esse território de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o Brasil, é o território ocupado por essa população que é de mais de 200 milhões de habitantes, como eu já mencionei, tá? E aí a gente tem o destaque para o território brasileiro e os países que fazem fronteira, onde a gente tem, por exemplo, a Bolívia seria o país com maior fronteira terrestre em relação ao Brasil. Mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres e mais de 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas, né? No caso aí o Oceano Atlântico, tá? E o conceito de região. A região, basicamente, consiste em um pedaço, uma parcela do espaço geográfico. Lembra, o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, mas esse espaço ele pode ser categorizado, ou seja, fatiado, partido em pequenas parcelas, e essas parcelas aí são o que a gente chama, né, de paisagem, lugar e agora região. A região basicamente corresponde a uma parcela da superfície ou localidade da superfície da Terra que apresenta características semelhantes, características comuns. Pode ser uma característica natural ou pode ser uma característica socioeconômica. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente, né, discutir. O primeiro exemplo que eu trago é das regiões econômicas, que a gente conhece como blocos econômicos. Então aí nesse mapa você tem os principais blocos econômicos do mundo. Entre eles eu vou destacar o Mercosul, que está com a cor verde, né? E o Mercosul, que seria aí o Mercado Comum do Sul, criado em 1991, através do Tratado de Assunção. Esse bloco reúne aí Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que entrou mais recentemente. Aí existem alguns outros países que, né, podem futuramente fazer parte desse grupo, mas a priori seriam esses, tá? A intenção de construir um bloco econômico seria basicamente fazer uma ligação maior entre as economias desses países membros, tá? E um exemplo aqui do Brasil, onde a gente tem as regiões naturais chamadas de domínios morfoclimáticos brasileiros. Essa classificação ou regionalização foi confeccionada, foi pensada por um geógrafo chamado Aziz Nassib Absaber, também falecido, mas é um dos mais importantes também que a gente tem no Brasil. E, naturalmente, ele vai criar uma classificação para o nosso território, onde ele vai criar regiões naturais, onde cada região dessa apresenta características particulares. Por exemplo, a região chamada de semiárida ou sertão, né? Que a gente também pode definir. Esse domínio do sertão no contexto nordestino, né, onde a gente tem a caatinga, basicamente a vegetação que predomina, ela seria uma região constituída por características bem particulares ou peculiares. Clima seco, vegetação de caatinga xerófita. O que seria uma vegetação xerófita? Uma vegetação que é adaptada a condições climáticas secas. Você tem rios perenes quase nunca. Na verdade, a gente tem a predominância de rios efêmeros ou intermitentes, que são rios que secam no período de estiagem. Tá? E como a gente sabe que no sertão, na região da Caatinga, a gente tem aí um clima com grande escassez de chuvas ao longo do ano, então essa dinâmica das chuvas, né, acaba gerando aí, né, uma deficiência nos cursos de água, ou seja, nos rios, e eles vão ser, né, a maior parte do tempo secos, tá? Então essa é uma questão importante para ser discutida. E aqui a gente tem um resumo dos principais conceitos que a gente viu hoje, tá? Então o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, basicamente consiste em toda a superfície da Terra que foi direta ou indiretamente alterada pela ação do homem.
A gente tem um lugar, que é o espaço vivido, onde a gente mora, nossa casa, nosso bairro, né? Seria basicamente um local onde a gente tem um laço de afetividade. A paisagem seria uma parcela do espaço visível aos nossos olhos, onde a gente tem aí a relação dinâmica entre os elementos naturais e elementos humanos. Território, um espaço, uma parcela do espaço onde um grupo exerce o poder, a sua soberania, né? Tem assim, vamos dizer, o direito de explorar os recursos ali existentes, por exemplo, e a região, que seria aí, como eu disse, um fragmento do espaço constituído aí, né, por características aí homogêneas, sejam de ordem natural ou de ordem humana. Espero aí que vocês tenham, né, entendido. Bem, pessoal, a aula de hoje a gente fez uma abordagem sobre os principais conceitos da geografia, né? A gente vai estudar aí coisas que são do nosso cotidiano, onde a gente com certeza aí já vivenciou. E aí a gente encerra essa aula, mais uma vez dizendo, fiquem em casa, tá? Se protejam desse vírus, esperem a vacina chegar para todo mundo, para que a gente possa ficar mais tranquilo, né, em relação a essa questão e que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, fiquem com Deus e até a próxima.